Agradecimentos aos autores cristãos por me acompanharem na caminhada e, portanto, me inspirarem. Muito do que sei, aprendi com vocês. Em especial ao Max Lucado e Luciano Subirá, por serem sensíveis ao que o Espírito estava dizendo e colocarem no papel para nós. A minha mãe, por ter nos criado no caminho e ter nos ensinado o temor do Senhor. A senhora tem muita culpa nisso. Ao meu pai, que em 2019 nos deixou. Ah, pai, como sinto a sua falta e queria que o senhor estivesse aqui para ser o primeiro a ler. A Ellen, minha esposa e amiga, obrigado por me incentivar, por entender quando, em um final de semana ou feriado, eu tinha de ficar ali durante horas escrevendo. Amo você. Ao meu Deus, que um dia me alcançou e, como se já não fosse suficiente, decide fazer coisas através de nós e nos usar. A Ele toda a glória, afinal, sem Ele, nada, absolutamente nada disso seria possível. Esse livro é uma prova que Ele escolhe, chama e capacita a todos que se dispõem sinceramente quando oram. Eis-me aqui, usa-me. Prefácio. Regozijo-me ao ver uma geração se levantando na tarefa de escritor destemido. Corajoso, entrega-se a um ofício árduo e às vezes solitário. Trata-se de um labor que reclama disciplina, perseverança e, antes de tudo, amor à palavra de Deus. Sem amor, nenhum trabalho será bem-sucedido. A arte de escritor, e em especial cristão, requer daquele que se propõe em fazê-lo intimidade com os profetas, apóstolos e todas as escrituras, demandando uma grande paixão por Cristo. Não tenho dúvidas de que ele mostra ter desejo e intimidade com esse livro tão especial, a Bíblia Sagrada. Enquanto lia os capítulos dessa obra, me encontrei por momentos navegando na história narrada ao ponto de prender minha atenção. Muito aprendi com seu ponto de vista e aplicação da palavra. Entendo e não duvido de que estou diante de alguém que se tornará um mestre na arte de escrever. Ao receber o nobre convite de ter o privilégio de prefaciar essa obra, não hesitei, tendo em vista que suas palavras são ditas do profundo da alma de alguém que teve um encontro com o Senhor e não foi assaltado, que mudou sua vida, assim como foi com Abraão. Percebo a sua fome e sede de viver algo a mais em sua vida e compartilhar com outras pessoas a experiência que o Senhor tem proporcionado em sua própria caminhada. A ideia de uma pessoa totalmente entregue ao Senhor sempre me fascinou. Uma pessoa arrependida com sua fé será um canal para alcançar uma quantidade cada vez maior de perdidos, ajudando-os a crescer até se tornarem seguidores de Jesus Cristo plenamente dedicados. Neste livro, o leitor encontrará um escritor não apenas envolvido, mas amorosamente comprometido com o ministério e com os resultados que o encontro com o autor da vida possa fazer em sua própria vida. Pastor Edson dos Santos Cruvinel, Assembleia de Deus Cidade Jardim Sul, Goiânia, Goiás. Introdução. A maioria das pessoas não gostam de ler a introdução. Bom, pelo menos das que conheço. Por acharem desnecessário, maçante ou simplesmente por estarem ávidas em iniciar a leitura, dizem, não, muito obrigado, e vão direto ao capítulo 1. Mas, e você? Como é? Se está aqui lendo, é por realmente gostar da introdução, por não querer perder nada do livro, ou só por curiosidade mesmo? Particularmente, eu gosto muito de saber como é aquilo que estou prestes a consumir. Dificilmente assisto à estreia de um filme, porque procuro em páginas das redes sociais posts onde as pessoas comentem suas impressões. Eu me interesso em saber o que a crítica está achando do filme, pois a comparo com a opinião popular, que prevalece sobre as análises sofisticadas dos críticos. Em casa, quando vou assistir um filme, leio antes a sinopse, volto nas páginas para ver o que as pessoas acharam e, se possível, até assisto ao trailer. Depois que você perde tempo assistindo um filme ruim, você aprende essas coisas e se torna um apreciador de comentários. Antes de ler um livro, também procuro saber se tem algo sobre ele no YouTube, principalmente aqueles vídeos ilustrados, sabe? Para ver se realmente vale a pena dedicar o meu tempo àquilo. Ora,
Se consideramos as avaliações das pessoas antes de irmos a um restaurante, a um parque aquático, um hotel ou cinema, por que não estender isso às demais coisas que consumimos? Independentemente se você é do time que gosta ou do que detesta, prometo que não serei longo nessa introdução. Sempre que tenho dificuldade de entender a etimologia de uma palavra, ou se desejo um maior esclarecimento, recorro à mesma fonte, o Senhor Aurélio. Você provavelmente já o conhece de muitos anos, quando tinha essa aparência na biblioteca da escola. Fui então consultá-lo sobre o significado da palavra entrega e eis o que ele me trouxe. Abre aspas. Ação ou resultado de entregar, passar algo a alguém. Aquilo que se transmitiu, entregou, transferência de algo a outra pessoa, concessão, ação de se entregar ao domínio inimigo, rendição. Fecha aspas. Li e reli essa definição várias e várias vezes e percebi que nós não gostamos muito de entregar as coisas, você não acha? Somos extremamente apegados com o que temos, seja status, dinheiro, pertences e até mesmo com nossas mazelas. O que gostamos mesmo é de receber, de que nos façam coisas. Em muitos restaurantes onde não há garçons em que as pessoas têm de se levantar e se servir, ainda assim elas não têm o hábito de levar o seu prato ao lixo ou local apropriado ao término da refeição. Elas gostam que alguém faça isso por elas, afinal, estão ali para serem servidas e não para trabalharem, com exceção de quando somos assaltados. Diante da possibilidade de ser ferido e até morto, na grande maioria das vezes, até mesmo a pessoa mais relutante e apegada não hesita em entregar o que for preciso por amor à própria vida. Eu já vi homens saírem correndo e deixarem a mulher para trás. Tendo uma arma apontada na sua testa, ela é obrigada a fazer o que um criminoso exige. Se já passou por isso, infelizmente sabe do que estou falando. Mas esse livro não se trata de um relato sobre um assalto ou situação semelhante. Tampouco é uma apologia a esse tipo de crime, de forma alguma. Mas ainda assim, pelas próximas páginas, você será convidado a isso mesmo, entregar tudo, mas em um contexto completamente diferente. Não para alguém mau que irá te ferir, se não o fizer, mas para alguém amoroso, bom, fiel e amigo. Seja lá o que você tiver para entregar, estará em melhores mãos, acredite. Que esse livro e minha vida sejam como André, conduzindo as pessoas até Jesus. Dicas. Sei que ler nem sempre é uma coisa fácil de se fazer. Por isso, a fim de que sua experiência seja o mais agradável possível, separei para você algumas dicas que poderão te ajudar. Silencie as notificações e se afaste de todas as distrações. Não leia somente por ler, mas peça sempre ao Senhor que fale ao seu coração. Se preciso, volte e leia novamente. A leitura desse livro não substitui de forma alguma a leitura diária da Bíblia. Enquanto lê, saboreie um chocolate ou algo que goste. Isso pode deixar a experiência ainda mais legal. Ao menos que seja de dieta ou em jejum, eu não tenho nada a ver com isso. Se algum dia o tempo for pouco e tiver de escolher entre esse livro e a Bíblia, não hesite em largar o celular. E quando postar algo sobre o livro, me marque. Ficarei muito feliz em saber que está lendo. Aproveite e me siga no Instagram também. @Humberto_Rodrigues com 2 Is no Rodrigues. Capítulo 1. Um frete inesperado. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 2, 1 e 2. Com 75 anos, um senhor tinha quase tudo o que qualquer pessoa desejaria ao chegar nessa idade. Saúde, posses materiais, vivia próximo de seus parentes, que certamente se reuniam todo domingo para fazer aquele almoço em que não dava para saber se tinham mais pessoas ao redor da mesa ou comida sobre ela. Além disso, ele morava na mesma cidade que seu pai havia morado e lá também havia falecido, o que certamente conferia àquele local um significado especial a ele. Aquela região lhe remetia família, afeto, tranquilidade e segurança, uma vida confortável e sossegada, um verdadeiro sonho.
Ah, eu consigo imaginar a sua alegria ao acordar todas as manhãs e a gratidão ao ver todas as bênçãos que possuía. Nada mal, não acha? Ao ler o primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis, você, assim como eu, não se sente um pouco intrigado ao notar a mensagem nada agradável que recebeu? Seguinte, eu sei que as coisas aí estão muito boas, sei que você gosta de morar perto da sua família e que isso é muito importante para você. Sei também que esse é o tipo de vida que você e sua esposa pediram a Deus, eu mesmo. Mas estive analisando a sua situação e chegou a hora de se mudar daí. Portanto, sai da terra do teu pai, da tua terra, do meio da sua parentela e vai para outra terra que ainda vou te mostrar. Atenciosamente, Deus. Perceba que não sobra espaço para aquele senhor, de nome Abrão, escolher. Não lhe é apresentada uma série de alternativas em que ele tenha liberdade de selecionar a que mais lhe agrade, como em um programa de perguntas e respostas. Não, aquilo era uma ordem, sem vírgulas, ponto final. Eu consigo imaginar um possível diálogo dele com a sua esposa quando foi lhe contar sobre o ocorrido. Teria sido mais ou menos assim: Amor, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O que houve, Abrão? Hoje o Senhor apareceu para mim. Que Senhor? Aquele que está desaparecido há uns dias? Não, não, esse não. Foi seu pai então? Mas espera, mortos não aparecem. Não, também não foi meu pai. E que homem era esse então? O Senhor, ele diz, pronunciando S em voz alta, diferenciando das demais letras. Ah, meu Deus, foi Deus quem apareceu para você? Foi. E o que ele disse? Foi coisa boa, né? Ah, como eu queria que ele aparecesse para mim também. Eu ia ficar tão feliz. Então, ele falou sobre nossa família, sobre a nossa terra. Que notícia boa. Eu gosto tanto de morar aqui, sabe? Perto da nossa família, amigos, tantas pessoas que nos querem bem. O que foi que ele disse? Ah, homem, conta logo. Eu também, mas... E quando começa com seu mas, já sei que não vem coisa boa por aí. Ele mandou a gente sair daqui. O quê? Sair daqui? Mas por que, Abraão? Como assim? Eu também não sei. E... Pausa para suspiros. Para onde nós vamos? Por que mudar? Também não sei. Ele não falou nada ainda. Só disse que devemos sair e depois vai me mostrar para onde devemos ir. Silêncio absoluto. A tenda de repente se tornou tão pequena para tamanho turbilhão que os atingiu. Nem o mais corajoso grilo ousaria emitir um ruído sequer. Enquanto sua mulher organizava as coisas para a viagem, tentando digerir tudo que acabara de ouvir, ele se afasta um pouco e também vai se arrumar. Eles então partiram, conforme descrito em Gênesis 12, 4 e 5. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Toque, toque é o frete. Abrão morou no mesmo local durante 75 anos antes de se mudar com sua família. Mas e você? Mora na mesma casa desde seu nascimento? O lugar em que está atualmente é o mesmo em que cresceu e brincava quando criança? Caso a resposta seja não, consegue se lembrar quando sua família se mudou e para onde vocês foram? Conheço pessoas que se mudaram uma única vez na vida. Já outras o fizeram por 2, 3 e até 5 vezes. Algumas foram apenas de um bairro ou até mesmo de um lado para o outro da rua. Pois é, vai entender. Outras trocaram de cidade, de estado e até mesmo de país. E há aquelas que foram para o outro lado do planeta. A verdade é que poucas pessoas permanecem no mesmo local a vida toda, seja na infância, durante a adolescência ou na fase adulta. Em algum momento a mudança de endereço certamente se dará, podendo ser causada por N motivos, como aquisição de um novo imóvel em outra parte da cidade, vizinhos barulhentos. Pode parecer um motivo bobo, mas espere só ter ao seu lado um bando de baderneiro que fazem festa todo fim de semana. Dificuldades financeiras quanto ao atual local, sendo necessário mudar para uma casa com custo menor, oportunidades de trabalho,
estudos, questões ministeriais, casamento, quando a atual residência oferece riscos à sua família devido a uma violência na região, desastres naturais e uma infinidade de outros fatores que levam uma família a telefonar para o caminhão de frete e dizer: "Olá, gostaríamos de agendar nossa mudança para..." Mas percebam que todos esses fatores dizem respeito a nós, à nossa vontade, ao nosso desejo. Mesmo quando influenciados por fatores externos, no final das contas nós decidimos se iremos partir ou não. Uma mulher pedindo casamento decide se irá aceitar o pedido, saindo da casa de seus pais ou não, continuando a vida como está. Mesmo diante de um desmoronamento de terra, um homem que mora em uma casa no alto de um morro com alto risco de desmoronamento é quem decide se pega as coisas e sai ou se fica, mesmo que isso lhe custe a vida. Todavia, no versículo citado, no início deste capítulo, a situação é um pouco diferente. Na verdade, completamente. Não foram as finanças, os vizinhos, as circunstâncias ou desastres naturais a causa da mudança da família de Abraão. Foi Deus. Deus, sem apresentar justificativa alguma, chama o pai da fé e o manda mudar. Ele deveria sair e ponto final. O mais curioso dessa situação, entretanto, não foi nem tanto a ordem inusitada de Deus, mas sim o fato de que Abrão não questionou, não hesitou em momento algum. Ele simplesmente obedeceu, pegou suas trouxas de roupas, juntou a família e pernas para quem te quer. O que não pode ser lido só uma vez. O mais curioso não foi a ordem inusitada de Deus, mas a obediência instantânea de Abrão. Como ficaria conhecido para sempre. Aqui podemos começar a entender o porquê de Deus o ter chamado de o pai da fé. Abrão estava em uma geografia que, além de ser conhecida e confortável, de certa forma ele a dominava. Ali ele sabia onde obter alimento, água e demais recursos para sua sobrevivência e de sua família. Conhecendo bem aquela região, todos se sentiam seguros com Abrão por perto. E ele sabia como proceder mesmo em situações adversas. Ninguém se sentiria perdido, desamparado ou confuso. Se precisasse de qualquer informação da região, certamente o Sr. Abrão era o nome mais certo a procurar. Afinal, ele já estava ali há 75 anos. Entretanto, quando decide obedecer a Deus, deixando tudo para trás e caminhando com os seus pelo deserto, não somente ele estava saindo de uma zona confortável e segura, como também levava os demais membros de sua família consigo. Uma jornada arriscada e tanto, que certamente daria um bom filme. Nesse momento, todos estavam sujeitos aos perigos do deserto, correndo o risco de padecer fome, sede, exposição demasiada ao calor e até mesmo à morte. Falando sobre a jornada de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, Jeremias, no capítulo 2, versículo 6, a descreve como uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Consigo imaginar uma possível conversa entre as antigas vizinhas da família falando sobre o ocorrido. Eu avisei que esse homem não batia bem das ideias. Pobre Sara. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas teve que deixar por conta do marido desmiolado. Tem doido pra tudo nesse mundo mesmo. Meu marido que não invente essas loucuras que ele vai sozinho. Não sai daqui de jeito nenhum. Meu Deus, e o perigo que esse povo deve estar correndo uma hora dessas, hein? Porém, ao obedecer à ordem de Deus, se aventurando em uma longa caminhada pelo deserto, mais do que expor sua família aos riscos desse ambiente, Abrão os estava expondo de maneira bem mais intensa à proteção do Altíssimo, confiando que Deus estaria presente em todo o tempo, os livrando dos perigos, quaisquer que fossem, e suprindo cada uma de suas necessidades. Talvez Deus estivesse querendo lhe mostrar que até aquele momento a sua família estava vivendo sob a proteção tão somente de Abrão. Mas de agora em diante seria Deus o Senhor, provedor e protetor deles. Se engana quem pensa que a realidade dos riscos do deserto seja maior que a presença de Deus durante a jornada. Não sei se percebeu, mas o nome dele mudou de Abrão para Abraão.
Deus o levou ao cartório porque essa era mais uma alteração necessária, além da mudança de endereço, o alinhando ao propósito de se tornar pai de multidões, que é o significado de seu novo nome conforme Gênesis 17:5. Deus fará em nós todas as mudanças necessárias daquilo que não estiver de acordo com seu propósito. O que não pode ser lido só uma vez. Deus fará em nós todas as mudanças necessárias daquilo que não estiver de acordo com seu propósito. Seríamos você e eu capazes de confiar em Deus a tal ponto? Conseguiríamos deixar para trás tudo que construímos, casas, amigos, segurança, status, e arriscarmos a nós e nossos familiares dessa maneira? Não sei quanto a você, mas preciso ser honesto. Talvez eu não chegaria ao ponto de dizer para Deus um não, mas de jeito nenhum, logo de cara, mas também não aceitaria de primeira. Pensaria e pensaria muito. Provavelmente farei uma planilha no Excel ponderando os prós e contras, juntamente com os custos dessa decisão. Percebe-se então o porquê que Abraão foi chamado de o pai da fé e não Humberto. E cabe lembrá-lo de que Abraão nem sequer sabia para onde estavam indo. O versículo não termina com vá para tal lugar, mas com o intrigante, para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Meu Deus, que homem corajoso foi esse! Se Deus me permite uma sugestão, poderia chamá-lo também de o pai da coragem, porque conheço poucos que fossem capazes de obedecer assim. Quantos de nós, ao receber o chamado para o ministério, hesitamos em obedecer ao comando do Senhor, argumentando: não posso, afinal, como irei sustentar minha família? Pegamos a calculadora, abrimos nosso caderno de anotações, fazemos cálculos e mais cálculos e vemos que não é rentável abandonar tudo e peregrinar pelo deserto com o Senhor. Confiamos em cédulas e mais cédulas, em números e mais números, no saldo bancário, mas quando se trata de depositar essa confiança no Deus invisível, nos esquivamos. Me lembro de ter ido a um culto na minha cidade, Goiânia, onde o pastor Luciano Subirá esteve pregando, e ele ter dito algo do qual nunca me esquecerei. Ele relatou o quão difícil e resistente nos tornamos para cumprir o chamado do Senhor e o contraste de antigamente, onde bastava Deus chamar a pessoa e ela largava o que fosse preciso e obedecia. E de hoje, em que as pessoas estão tão envolvidas com o mundo que um pastor precisa de muitos outros argumentos para convencer um homem a servir ao Senhor. Não deveríamos nos esquecer que o mesmo Deus que sustentou Abraão e sua família no Gênesis, milhares de anos depois, perguntaria a seus discípulos: quando eu vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, por acaso lhes faltou algo? Eles responderam: nada. Lucas 22:35. Sei que você provavelmente já tenha lido e ouvido essa passagem dezenas de vezes, quando criança na escola bíblica, quando adulto em vários sermões e até em filmes, mas diante de tudo que leu até aqui, pare um pouco e pense na complexidade de tudo isso. Se precisar, e até recomendo, interrompa a leitura por alguns minutos, feche o livro e reflita em tamanha fé, coragem e confiança que esse Senhor teve em Deus. Quando falamos sobre Abraão, é natural logo associarmos a Isaac e sua quase morte no monte, assim como a provisão do cordeiro para o holocausto. É automático. E embora essa seja uma história profunda, decidi focar nesse aspecto da caminhada de Abraão que quase não falamos e que é igualmente válido e do qual podemos extrair muito. Se fosse possível medir o seu grau de confiança em Deus em uma escala de 0 a 10, em que nível você estaria? Se hoje o Senhor lhe aparecesse e dissesse as mesmas palavras ditas milhares de anos atrás a Abraão, ele poderia esperar de você uma resposta semelhante? Teria você a mesma coragem de se aventurar em uma jornada onde a única coisa que você teria seria a palavra de Deus? Vai? Capítulo 2. Grávida de 5. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Salmos 113, 9. Uma criança se encanta com uma boneca e insiste com sua mãe para que a levasse. Plano esse que deu certo. A empolgação foi tamanha que, tendo a mãe também gostado, decidiu fabricar uma semelhante. Ela então apresenta a ideia ao seu marido, que a acatou,
e no ano de 1959 apresentaram ao mundo aquele que viria a ser um dos maiores brinquedos de todos os tempos. Uma boneca de plástico loira, magra e de olhos azuis, vestida com maiô listrado, batom vermelho e rabo de cavalo. O nome foi escolhido como uma homenagem à sua filha, Bárbara. E se você ainda não conseguiu identificá-la, pergunte a qualquer menina qual sua boneca preferida e certamente a resposta será Barbie. De lá para cá, virou febre entre as crianças. A maioria das meninas adora brincar de boneca. Algumas até a chamam de filhas, carregam no colo, dão comida, dão mamar, colocam para dormir, trocam fralda e uma série de outros afazeres maternos, como se realmente ali fosse sua progênita em seus braços. E se você duvida que levam mesmo isso a sério, ouse chegar perto de uma boneca, insinuando que irá tomá-la de seus braços, ou tenha coragem o suficiente para chamar a boneca de feia e terá uma demonstração instantânea da fúria materna. E enquanto brincam de casinha com suas bonecas, as crianças sonham no dia em que finalmente serão mães e assim terão suas filhas de verdade. Na Bíblia também encontramos a história de uma mulher sonhadora, e muito. Eucana, nomes alternativos assim você só encontra nas propagandas políticas e na Bíblia. Era um homem que vivia na região montanhosa de Efraim e tinha 2 esposas. Eu sei, mas à frente escorreremos acerca disso. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha 2 filhos. O texto acima se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, nos versículos 1 e 2. Se conhece a história ou se for verificar em sua Bíblia, verá que não mencionei o texto por completo, o que fiz propositalmente. Pois bem, continuando, o versículo 2 termina com a seguinte frase: Ana, porém, não tinha filhos. E isso a deixava tão triste e abatida que o seu esposo pergunta: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Mais que um bebezinho. Para entendermos o tamanho da aflição de Ana por não conseguir gerar filhos, precisamos voltar um pouco na história bíblica, precisamente no livro de Gênesis. A primeira ação de Deus, assim que criou o homem e a mulher, foi tê-los abençoado e logo os ordenou a serem fecundos, se multipliquem e encham a terra. Gênesis 1:28. Deus, sendo todo-poderoso, poderia, claro, ter criado todas as demais pessoas, como fez com Adão e Eva, e assim a terra teria se enchido rapidamente. Mas ele decidiu que, uma vez criados, agora eles seriam os responsáveis pelo processo de fazer outros dali em diante. Você e eu sabemos como isso acontece e não tem nada a ver com o presente deixado pela visita de uma cegonha. Um pit stop se faz necessário aqui. Diferente do que muito se ouve, Deus não odeia o sexo nem o considera algo sujo e pecaminoso, 1000 vezes não. Lembre-se que a primeira ordem de Deus para Adão e Eva era para que se multiplicassem. Não se tratava de uma recomendação ou sugestão, era uma ordem. O homem, a mulher e o sexo foram criados pelo mesmo Deus. Embora seja um assunto cuja abordagem necessite de melhores esclarecimentos, o que demanda maior tempo, por ora vale ressaltar que a única questão para o Senhor é que o sexo deve ser desfrutado dentro da aliança de um casamento, e não desenfreadamente como se vê. Antes de continuarmos, também é importante ressaltar que Deus não se agrada, tampouco é seu desejo, que o homem ou a mulher sejam incapazes de gerar filhos. A fecundidade é um ato divino presente desde a criação. Portanto, foi, é e sempre será a vontade e projeto de Deus que o seu povo se multiplique e povoe a terra com muitos filhos. Na tentativa de reverter os casos de infertilidade, a ciência se desenvolveu e hoje temos enormes avanços na medicina e tecnologia, com diversos métodos para repor ausências hormonais e inúmeras alternativas. Porém, muitos casais ainda sofrem com a esterilidade. Provavelmente você conheça alguém próximo com história similar, ou seja um parente, vizinho, um colega de trabalho, ou um artista que compartilha frequentemente a enorme dor de não conseguir gerar filhos. E embora não seja o causador de tais infortúnios, ele permite algumas situações em nossas vidas, como veremos adiante, não por conta de pecados praticados ou um meio de nos castigar,
mas para que em nós e através de nós se manifeste a glória de Deus. João 9:3. Diferente dos dias atuais, onde cresce o número de pessoas que optam por não ter filhos, uma pesquisa realizada em 2021 no estado de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que 1/5 dos entrevistados responderam que não querem ter filhos. Na época bíblica, não havia essa opção, uma vez que ter filhos era uma questão de sobrevivência da família e do povo ao qual ela pertencia, garantindo assim a continuidade da prole, além do fato de que ter descendência aumentava o status social daquela família. Não ter filhos, portanto, era desonroso, vergonhoso, desprezível, o que ninguém queria. No Evangelho de Lucas, durante o 5º mês da gestação de João Batista, seu filho, Isabel se alegra por não mais carregar essa vergonha pública, pela esterilidade, ao dizer: ao destruir o meu opróbrio entre os homens. O que não pode ser lido só uma vez. Embora não seja o causador, Deus permite algumas situações em nossa vida para que em nós e através de nós se manifeste sua glória. E para completar, nessa época, se a esposa não gerasse filhos, ao homem era permitido se casar com outra mulher. Embora a poligamia, que é a união conjugal de uma pessoa com outras, não fizesse parte do plano de Deus para o homem, conforme Gênesis 2:24, era tolerada, ainda que nunca tenha sido aprovada em Israel. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Assim, é provável que Eucana tenha então se casado com Penina porque Ana, a sua primeira esposa, era estéril. Um personagem bastante conhecido. Um dos programas mais populares até hoje no Brasil é o seriado Chaves. Originalmente intitulado El Chavo del Ocho, produzido pela rede de televisão mexicana Televisa e exibido aqui no Brasil pelo SBT, o seriado aborda o dia a dia de vários vizinhos que moram em uma vila, tendo como protagonista o menino Chaves, um garoto de 8 anos, órfão, pobre, desastrado e muito faminto, que junto com Kiko, Chiquinha e toda a turma levam diversão a milhões de espectadores com as travessuras, piadas e confusões ao longo do programa. Bom, vou me ater ao breve resumo acima, afinal, eu creio seriamente, espero que como legítimo brasileiro, você conheça o seriado a tal ponto de não ser necessário discorrermos mais acerca dele. Conforme já mencionado, Ana convivia não só com Eucana, seu esposo, mas com Penina, a outra mulher de Eucana. E como era esse convívio? As duas eram próximas? Amigas, quem sabe? Bem, se dependesse apenas de Ana, talvez, mas Penina não lhe era tão amigável assim. Afinal, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. 1 Samuel 1:6. Penina tinha 2 filhos. Penina tinha filhos, Ana não. Penina amamentava, já Ana apenas observava a criança nos braços que não eram seus. Penina era mãe, Ana era estéril. Penina era árvore com muitos frutos e Ana uma árvore seca. Falando do seriado Chaves, você se lembra do Kiko? Apenas para os não brasileiros que o desconhecem, farei uma breve apresentação sua. Kiko era um garoto bochechudo, filho de Dona Florinda, por quem era exageradamente mimado. Era extremamente exibido, principalmente para com Chaves. Sempre que o pobre garoto aparecia com um brinquedo, um pirulito, comida ou qualquer outra coisa, imediatamente Kiko ia à sua casa e de lá voltava com a mesma coisa mais nova, bonita e mais moderna. Com um olhar de altivez, quando não era percebido pelo Chaves, fazia questão de soltar um como que pigarreando, para que fosse notado e pudesse se exibir. Penina e Kiko são aquilo que chamamos de farinha do mesmo saco. Altivos, orgulhosos, que provocam inveja nos outros e os ridicularizam, seja por ter algo melhor ou por possuir o que os outros não têm. Adoram se exibir, fazer figa, se mostrando sempre à frente dos outros. E a situação se repetia em um ciclo que parecia interminável, pois todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. 1 Samuel 1:7. E Ana, como ficava com essa situação? Imagino que não seja surpresa para ninguém que, diante do acontecido, a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Versículo 7. A ponto de seu esposo lhe perguntar: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Versículo 8.
Uma coisa é uma tristeza ocasional, de uma situação que acontece e logo passa. Já outra é quando esse mal é gerado por alguém de sua própria casa e por um longo período de tempo, ao ponto de provocar a perda de apetite. Dado todo o panorama, podemos ter uma melhor compreensão da enorme tristeza de Ana, que não era provocada apenas pela frustração pessoal do desejo não correspondido de ser mãe, mas havia também toda uma pressão social e estigma que acompanhavam uma mulher estéril. E como se não bastasse tudo isso do lado de fora, dentro de casa, ainda tinha de suportar a humilhação com que Penina a castigava. Meu Deus, quanta dor para uma só mulher! Embora não houvesse dicionário na época, se perguntassem a Ana, ela certamente saberia o significado das palavras dor, sofrimento, tristeza, aflição, humilhação e angústia. Diz que certo. Me lembro de uma época, há muito tempo atrás, onde em toda a casa havia um objeto um tanto quanto jurássico, de cor amarelada, gigante em tamanho e peso, bem maior que uma Bíblia. A assim chamada lista telefônica era extremamente útil, pois nela você encontrava listados todos os telefones existentes em cada cidade ou região. Bastava buscar por índice, tema ou sequência alfabética e você teria o telefone do estabelecimento que desejasse. Obviamente, há muito tempo deixou de ser necessária, pois basta você dar um Google e em milésimos de segundos encontrará uma série de estabelecimentos para te atender conforme a sua necessidade, bem na palma de suas mãos. Ainda assim, quem nunca passou pelo desconforto de pensar que tinha entrado em contato com o lugar certo, mas, após a identificação da pessoa do outro lado da linha, ter que desligar se retratando com "desculpa, liguei no lugar errado"? Um único número digitado de maneira incorreta poderia fazer com que entrasse em contato com um estabelecimento completamente desconexo com o pretendido. Quando não se dirigem ao local certo, as pessoas tendem a não terem os seus problemas solucionados. Assim, alguém faminto querendo pedir uma pizza pode acabar entrando em contato com o pronto-socorro, ou uma mãe falar com a atendente de farmácia quando na verdade desejaria ser atendida na secretaria da escola de seu filho. Não basta procurar socorro. É preciso que esse seja feito no local apropriado, a pessoa hábil para lhe atender. Ao passarmos por situações adversas, todos nós temos uma escolha com o que faremos com aquilo. Mesmo que não tomemos conta disso, mas sempre é feita uma escolha. E Ana fez o que chamo de a escolha inteligente. Do que adiantaria um pobre pedir dinheiro para quem não tem? Seria ajudado um faminto procurando alimento na casa de alguém com a despensa vazia? Ou alguém que presenciou um incêndio pedir que o balconista o apagasse? Sem querer ser redundante, mas é preciso que a pessoa certa atenda àquela necessidade. Ana, humilhada e passando por tanto sofrimento, assim o fez. O versículo 10 diz que ela orou ao Senhor. Ana foi chorar aos pés do Senhor, o Deus que tudo pode. Ela não foi contar para suas amigas, chorar para os seus familiares ou se lamentar com suas vizinhas. Embora não haja nada de errado nisso, muitas vezes isso até nos ajuda. Pelo fato de alguém ter passado a mesma situação que nós, todos gostamos de compartilhar nossas dores com os outros, principalmente com aquelas pessoas piedosas que sabemos que se importam conosco e que podem nos ajudar em oração. Mas é importante que o nosso foco seja levar o problema ao solucionador. Mas o que vemos em nossos dias são pessoas que perdem tanto tempo contando seus problemas para os outros nas redes sociais, mas estão mudas diante do Criador que está pronto para lhes socorrer. Isso simplesmente não faz sentido. E não pense você que sua oração foi leve, como aquela que costumávamos fazer antes de uma refeição. Mas, devido à tamanha angústia que sentia, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 10. Ela não apenas chorou, mas o escritor destaca que seu choro foi em grande quantidade, ao ponto de o sacerdote Eli, que a observava orar, pensar que estivesse bêbada, ao ver que os seus lábios se moviam, mas som algum saía de sua boca. Nessa oração, Ana decide então fazer um voto ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração,
e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. 1 Samuel 1:11. Pois bem, Deus a ouviu, e no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, que ele deu o nome de Samuel. Aleluia! Ana não mais passaria a humilhação de ser estéril, ela finalmente teria agora o seu bebê. Como é que é? Oi? Você leu a mesma coisa que eu? Ana passou tanto tempo pedindo a Deus um filho, e nesse caminho passou por tanta humilhação, e quando ele finalmente realiza o seu sonho, seria compreensível que ela o retivesse, que o protegesse de tudo e de todos, que o guardasse num pote, como brincamos quando queremos alguém sempre por perto. Não toquem, é meu, só meu, meu. Quantas pessoas, na hora da necessidade e do desespero, fazem promessas mirabolantes a fim de tentarem persuadir Deus com um tipo de chantagem, como se, olha, eu faço isso para o Senhor e o Senhor em troca faz isso para mim. Até um ditado que diz: não prometa nada quando estiver feliz, não diga nada quando estiver com raiva e não decida nada quando estiver triste. Quem nunca prometeu que se Deus te livrasse daquela situação, jamais tornaria a cometer aquele pecado novamente? Ou que se Deus poupasse da morte aquela pessoa, você amaria mais? Até mesmo em um velório, pensando no dilema da morte, prometeu que saindo dali consertaria sua vida. Começo de ano, então, é cheio de promessas. Serei uma pessoa melhor, mais disciplinada, com uma alimentação mais saudável, lerei a Bíblia toda, vou fazer isso, deixarei de fazer aquilo, serei isso. Promessas, promessas e mais promessas. Mas logo que passa a emoção, nada muda. Tão rápido como a escuridão se vai quando é acesa a luz, somos ágeis em descumprir os nossos votos. Mas Ana não. Ela foi fiel em cumprir seu voto, pois entendia a seriedade com que Deus leva os votos feitos pelo seu povo. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em uma palavra. Fará exatamente o que prometeu. Números 32. Deus não se impressiona com promessas. Ele não se deixa levar por palavras, por mais bonitas e sofisticadas que sejam. O Criador, que conhece o mais profundo do nosso ser, não é ludibriado por uma boa oratória, mas são nossas ações que valem, sempre. Não é o que dizemos no domingo à noite, mas nossa ação na segunda pela manhã. Não importa o quanto você prometa, fale para Ele, em seu reino as coisas são como na aula de educação física. Tem que haver prática, mão na massa. Ana foi corajosa na oração que fez. Afinal, ela não possuía garantia nenhuma de que teria outros filhos. Deus não lhe apareceu dizendo: Ana, me dê o seu filho que logo você será mãe novamente. O menino mal havia saído de si e Ana logo o devolveu ao Senhor em consagração. Ela entendeu que assim como a terra nos dá sementes que somente germinam quando a plantamos, o que de certa forma caracteriza uma devolução, as coisas que Deus nos dá também são sementes que só produzirão frutos quando as plantarmos em suas mãos. Posso ser a semente de uma árvore gigantesca, mas enquanto ela estiver em minhas mãos, será uma mera matéria, inútil. Mas a partir do momento em que a coloco na terra, inicia seu processo de germinação, que resultará em uma colheita de 10, 100 ou 1000 vezes mais. O que não pode ser lido só uma vez. As coisas que Deus nos dá são sementes, que somente produzirão frutos quando as plantarmos em suas mãos. E assim foi. Ana teve um filho e o entregou ao Senhor. Mas não parou por aí não, viu? A mulher humilhada, que não conseguia ter filhos, estéril, contando com Samuel, teve outros 5. Como a árvore que resiste ao rigor do inverno, Ana suportou olhar no espelho e se ver tão seca, sem folhas, sem frutos. Mas a primavera havia chegado. Em lugar da vergonha pela esterilidade, Deus havia lhe dado quíntupla honra. As refeições, que antes eram feitas no sofá de 2 lugares, agora mal cabiam em uma mesa. E foi talvez pensando nela que o salmista escreveu: Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Capítulo 3. Deus fez você. Então Jesus tomou os pães do garoto, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes.
João 6:11. Pouco antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus envia 2 anjos à cidade para alertar Ló e sua família, a fim de que lá fugissem para serem salvos. Todavia, vendo que Ló ainda hesitava, os anjos o tomam juntamente com sua mulher e filhas pelas mãos e correm com eles para fora da cidade, com uma única instrução: corram e se salvem, não parem nem olhem para trás. Gênesis 19:17. Deus então faz chover fogo e enxofre sobre a cidade, destruindo-a completamente. Se coloque nessa cena. Você está fugindo de sua cidade e, enquanto corre, ouve o estrondo aterrorizante de uma chuva de fogo. Bom, não sei como é e espero nunca saber, mas imagino que seja muito mais intensa que a chuva normal. Barulho de explosão, cheiro de fumaça e gritos por toda a parte. O que você faria? Se fosse como eu, olharia para ver o que estava acontecendo, é óbvio. Afinal, ninguém consegue segurar a curiosidade a tal ponto. Mas deveria, pelo menos nesse caso. Ao desobedecer à ordem de Deus, a curiosa mulher de Ló é instantaneamente transformada em uma estátua de sal. Imagino que suas filhas nunca mais brincaram de estátua depois do ocorrido. A curiosidade que matou o gato do ditado também transformou em sal a mulher de Ló. Não sendo algo exclusivo de nossos dias, o ser humano é naturalmente curioso. O primeiro pecado cometido por Adão e Eva partiu de uma curiosidade pelo sabor do fruto provocada pela mentira da serpente de que poderiam sim comê-la e não aconteceria nada daquilo que Deus havia dito. Também no relato de João 6, vemos que uma enorme multidão seguia a Jesus. Mas por qual motivo? Tinham fé nele? Será que o viam como Messias? Acreditavam que ele era o cumprimento das profecias sobre o ungido de Deus? Queriam ouvir os seus ensinamentos? Não, não e não. Aquelas pessoas estavam ali simplesmente pelo mesmo motivo que levou a mulher de Ló a olhar para trás. Elas queriam ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Aquilo que tinham ouvido outros comentarem. Elas queriam testemunhar curas, milagres, sinais, o sobrenatural. Olha o curioso e novamente dando as caras. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000. Pouco a pouco, essas pessoas começaram a se juntar até formar uma grande multidão vinda de toda parte. João 6,2. Nesse grande ajuntamento, era de se esperar encontrar todo tipo de gente. Solteiro, casado, divorciado, viúvo, homem, mulher, jovem, velho, de pessoas humildes às mais nobres e por aí vai. Normal, tudo certo. Mas crianças, certamente esse não era um local apropriado para elas. Mesmo assim, Jesus teve compaixão daquelas pessoas e curou todos quanto estivessem enfermos e os ensinou acerca do reino de Deus. Tarefa essa que levou o dia todo. Ao entardecer, depois de um dia intenso e bastante movimentado, os discípulos o disseram para encerrar as atividades e despedir as multidões, para que assim pudessem encontrar algum lugar aberto no meio do caminho e se alimentarem. Entretanto, Cristo não acha a ideia legal e diz para que eles mesmos dessem de comer. Mas, como nada possuíam, tampouco dinheiro para comprar tantos pães, Jesus então ordena que eles fossem verificar quantos pães tinham. Marcos 6,38. Como em uma caça ao tesouro, aqueles 12 homens começaram a procurar pão no meio da multidão e tão logo como constataram que os mais velhos não trouxeram, os mais jovens também não. Dentre os ricos nenhuma migalha, muito menos entre os mais humildes. Procura aqui, procura lá. Um discípulo grita ao outro: Ei, achou alguma coisa? Não, ele responde, fechando as mãos sobre a boca para soar mais alto. E você? Ao que grita de volta: Também não. Quando um deles está prestes a dizer a Jesus que nada havia encontrado, André diz: Ei, achei! Tem um menino aqui com os pães. Maravilha! Agora eles não precisariam mais dar ao mestre a péssima notícia de que haviam fracassado na missão e nada haviam encontrado. Esse menino os salvou, graças a Deus. Na verdade não é bem assim. Acompanhe comigo o final do versículo 9. Com 5 pães e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? O próprio André, alegre e ao mesmo tempo desanimado, apresenta o paradoxo de uma solução que é incapaz de resolver o problema. Nenhuma das alternativas.
Ao perguntar para Felipe onde poderiam comprar pão, e este o responder que nem mesmo 200 denários seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão, um denário correspondia a um dia de salário, portanto, 200 denários eram aproximadamente 8 meses de trabalho. Cristo os estava levando a enxergar que, humanamente falando, aquela era uma situação impossível de se resolver e que estavam esgotadas todas as possibilidades pelas quais o homem poderia encontrar uma solução. Porque imagina comigo, mesmo que fizessem lá mesmo uma vaquinha e conseguissem dinheiro suficiente, que padaria teria em estoque ou produziria aproximadamente 20 mil pães de uma hora para outra? Dinheiro, portanto, diferente do que muitos imaginam, não é capaz de resolver todos os problemas. De uma forma ou de outra, era impossível que houvesse pães para esse tanto de gente. Era só mesmo um milagre que poderia resolver isso. E é aí que Cristo entra em ação. Depois de os discípulos esgotarem todas as possibilidades, reconhecerem que não havia jeito algum de solucionar a falta de alimento, Jesus então aperta o cinto, arregaça as mangas e inicia o seu trabalho. Ordena ao povo que se sentassem em grupos de 50 e de 100, pega os pães e os peixes do menino, os abençoa, reparte e diz aos discípulos para que os distribuíssem. E não pense que eles comeram pequenos pedaços, como fazemos quando a comida é pouca. Um pai de família não recebeu um pão e teve de rasgá-lo em pedaços para que todos de sua casa comessem um pouco. O texto é claro ao dizer que todos comeram e se fartaram, se encheram, estavam satisfeitos. Como se não bastasse, ainda recolheram 12 cestos cheios de pães. Uau! Isso é milagre! Isso é Jesus em ação. Esse é o Filho de Deus fazendo o que nenhum homem, tecnologia ou ciência jamais poderão fazer. E talvez Cristo houvesse multiplicado os pães de tal forma para que sobrasse ainda 12 cestos cheios, porque melhor que ninguém ele sabia que onde tem crente, todo tanto de comida é pouco. De figurante a protagonista. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é um episódio muito rico de informações e detalhes que devemos observar. Um deles é que o Senhor não gosta de desperdício, João 6,12, o que deveria nos conscientizar sobre o assunto. Outro, já mencionado anteriormente, é que por vezes estaremos em situações nas quais não encontraremos nenhuma resposta. O amigo do casal não atenderá a ligação, a avó que já testou todas as raízes do quintal, mas o netinho continua enfermo. O médico renomadíssimo que pela terceira vez traz o diagnóstico e o câncer continua ali. O saldo bancário que parece não entender o que os boletos estão gritando. E por quê? Para que, esgotados todos os nossos recursos, nos voltemos para Deus, reconhecendo que só Ele pode nos ajudar. Mas, dentre tantos, me chama a atenção a única pessoa no meio daquela vasta multidão que encontraram com pão. Não sabemos o que ele fazia ali. Talvez, observando o movimento, quis ver o que estava acontecendo. Olha o curioso aí novamente. Ou quem sabe algum de seus amigos o chamou. Ele estava ali acompanhando seus pais e seus irmãos, que decidiram ir em família ouvir o mestre. Era um vendedor atento que, vendo aquela multidão indo ao deserto, pensou, certamente uma ótima oportunidade de ganhar um dinheirinho, e eram estes os seus últimos produtos? Ou quem sabe, ao contar para sua mãe que iria acompanhar o mestre, esta o orientou a levar comida para não desfalecer pelo caminho? Sua mãe lhe havia dado dinheiro para comprar comida, e ele, ao voltar para casa, teve de passar entre a multidão? Não, nós não sabemos. Diante da falta de alimento, ele poderia ter negado compartilhar o seu. Afinal, como os demais, ele também estava ali para receber e não para dar. O menino poderia ter sido firme em não entregar seus pães e peixes, porque aqueles só davam para ele. Ou talvez ter pensado que se eles não tinham que comer, problema deles. Ou então, enquanto segurava o seu cesto com os punhos cerrados, argumentar que não os daria porque de nada adiantaria para a fome de tanta gente, o que só iria causar ainda mais confusão. Talvez soubesse a surra que lhe aguardava em casa se chegasse de mãos vazias. Findando as possibilidades, se fosse um sujeito arrogante, poderia encerrar o assunto de uma vez por todas, dizendo que isso era um problema de Jesus e não dele. Para nós, é fácil ler o relato e talvez não enxergá-lo de forma tão dramática. Afinal, nós sabemos o que vem em breve
vai acontecer, não vemos nenhum motivo para dar tamanha ênfase à escassez de alimento do garoto ao dá-los a Jesus. Mas lembre-se que ele não sabia o que Jesus faria. Embora Cristo tenha multiplicado pães e peixes em uma outra ocasião, essa foi a primeira delas, portanto, esse menino não tinha um evento similar na memória para dizer: "Ah, não se preocupem, tá tudo bem. Eu já ouvi fazer isso antes. Logo, logo, meu cesto vai estar cheio. Vocês vão ver." Ao ceder os seus pães ao Nazareno, aquele garotinho estava abrindo mão de seu próprio alimento, e sabe-se lá quando seria sua próxima refeição. Se, como eu sugeri, ele estivesse com sua família, há uma grande chance de, nesse momento, estar com suas orelhas vermelhas, enquanto eram torcidas pela mão direita de sua mãe, ao mesmo tempo em que sussurrava perto de seu ouvido: "Lá em casa a gente conversa, rapazinho. Ah, você vai me pagar." O que não pode ser lido só uma vez. Por vezes, estaremos em situações nas quais não encontraremos nenhuma resposta, até que reconheçamos que só Deus pode nos ajudar. Some a isso o fato de que não sabemos nada sobre ele. Seu nome nem sequer é mencionado em nenhum dos 4 evangelhos onde esse episódio é narrado. Também não sabemos o porquê de ele ter cedido seu alimento ao mestre. Hipóteses, possibilidades e mais suposições. Podemos nos perder em meio a tudo isso. E, dentre tantas incertezas, há uma evidência que é nítida, como que saltando aos olhos. O que seria? Você se pergunta? O que sabemos é que aquele menino tinha um coração aberto para dar. Ele não era egoísta. Mesquinho não era um adjetivo para se referir a ele. Como toda criança, poderia ser um tanto levado, bagunceiro e até abençoado, seus pais poderiam dizer profetizando, mas avarento não. E Cristo, ele levanta os elementos, agradece a Deus e os reparte entre o povo. Como professor de matemática experiente que parece brincar com os números enquanto soluciona um problema na lousa, o dono da inteligência, sabedoria e ciência mostra que da próxima vez em que for perguntado quanto é a soma de 5 mais 2, deve-se primeiro dizer: depende. Depende de quem está por perto. Porque se for o homem da Galileia, é melhor esperar um pouco e ver qual será o resultado. Pequeno, mas importante. O que temos pode parecer pouco, insignificante e irrelevante. E até nós mesmos podemos, em algum momento da vida, nos sentir assim, não em relação ao que temos, mas ao que somos. Ao olhar para o que os outros possuem, o que fazem, o que conquistaram e o que eles são, podemos facilmente nos reduzir ao cocô do mosquito do cocô do cavalo, ao ser traído, demitido, esquecido, ser abandonado. Mas o menino nos mostra que, se continuar em nossas mãos, morrerá pouco, talvez até mesmo insuficiente. Mas, nas mãos certas, na mão do Mestre, pode vir a saciar a fome de uma multidão. O Deus que não desperdiçou nenhum sequer dos pães da multiplicação, não descarta nenhum de seus filhos, pois todos lhes são preciosos. Mateus 10:31. Todos já vimos situações de pessoas que estavam no lugar errado e na hora errada, e por isso sofreram acidentes, se envolveram em confusão e até foram presas. Mas aquele garoto estava no lugar certo, na hora certa, e colocou os seus recursos nas mãos da pessoa certa. O pai queria que ele estivesse ali. E embora fosse uma situação impossível aos olhos humanos, Deus parece gostar com que de alguma forma nós sejamos coparticipantes de seus milagres. Como foi na ressurreição de Lázaro, permitindo aos discípulos que removessem a pedra, João 11:39, na transformação da água em vinho, fazendo com que eles enchessem as vasilhas de água, João 2:7, na multiplicação do azeite da viúva, ao ordenar que essa fosse buscar mais vasos, 2 Reis 4:3. Ora, ele poderia muito bem ter feito os milagres sem qualquer ajuda, afinal, ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Não precisa procurar no Google, é isso mesmo, Todo-Poderoso. Aquele que tem todo o poder. Mesmo assim, ele gosta de nos tornar participantes do que ele faz. E, meu Deus, saber que você pode contribuir com o Mestre é valioso demais. Nós não somos uma mera matéria que está aqui só para seguir o ciclo de nascer, crescer, amadurecer, reproduzir e morrer. Não fomos jogados nesse mundo para meramente existir sem propósito ou relevância alguma.
Deus criou o universo com um propósito, criou a terra com um propósito, os animais com um propósito, e você é fruto do acaso? Você não deve mais se sentir incapaz ou pequeno, mesmo que as pessoas na terra tenham te desprezado ou dito que você não serve. O Criador pensa completamente diferente e está disposto a recrutar mais um para o seu time, até mesmo um garotinho. Você não é insignificante. Sempre que estou lavando a louça, levando comida para a mesa ou carregando algo, minha sobrinha instantaneamente se prontifica a me ajudar. Ela ama fazer isso. Embora eu não precise de sua ajuda, eu gosto de deixá-la me ajudar, simplesmente pelo sorriso estampado em seu rosto, por se sentir de alguma maneira útil e especial naquele momento. Às vezes, ativo meu modo Shrek e brinco que não preciso de sua ajuda. A pobrezinha sai chorando para o adulto mais próximo, reclamando: Eu só queria ajudar o Titi. Ele não deixou. Se pudesse me ouvir, saberia o quanto sei imitar direitinho. O que não pode ser lido só uma vez. Embora não precise, Deus me permite colaborar com o que Ele está fazendo para que eu me sinta útil e especial. Ele gosta disso. Você acha mesmo que Deus precisaria de ajuda em algum dos casos mencionados acima? E você acha que Ele precisa da sua? O que você pode fazer que Ele não? É claro que não. Mas por que então Ele te permite colaborar com Ele? Pelo mesmo motivo que eu deixo minha sobrinha. Ele quer te fazer se sentir útil e especial. Ele ama ver o sorriso em seu rosto. Ele gosta disso. O visor de uma calculadora normal tem 14 dígitos, mas se é Cristo quem digita os números, é melhor esquecer os limites. 5 pães que mal davam para alimentar 5 pessoas alimentaram 20.000 estômagos. 2 peixes que teriam de ser divididos em pedaços iguais para render, ainda sobraram em 12 cestos cheios. O que é o seu pãozinho? Entregue a ele e o veja fazer o que padeiro nenhum no mundo é capaz. A mesma padaria que todos os dias enviava maná ao povo no deserto esteve entre nós e de suas próprias mãos alimentou a multidão com a contribuição de um garotinho. Capítulo 4. Estão sentindo esse cheiro? E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Lucas 7,38. Os fariseus, cujo nome significa separados, eram um grupo de judeus legalistas extremamente zelosos pela pureza ritual e religiosa, tanto segundo a lei de Moisés, como por suas próprias tradições que haviam acrescentado à legislação do Antigo Testamento. Entretanto, apesar de possuírem intenções nobres e até mesmo louváveis, na prática não eram bem assim, uma vez que não faziam nada do que aparentavam. Mateus 23:3. Por isso, as interações de Jesus com seus membros normalmente era o censurando e repreendendo, por anularem as escrituras usando meras tradições humanas, Mateus 15:3-9, por se concentrarem nos aspectos externos da religião, ao invés da transformação interior, Mateus 23:25, e principalmente, os confrontos se davam por sua hipocrisia escancarada. Faltaria espaço para as referências contidas em todos os evangelhos, mas Mateus 23 resume bem. E não pense você que eles nada faziam a respeito. Constantemente colocavam Jesus à prova, procurando assim meios de o apanhar para terem de que o acusar e levá-lo à morte. Como o coiote que fazia de tudo para pegar o papaléguas, esses homens não mediam esforços para tal, chegando ao ponto de se unirem aos saduceus. Esses grupos se davam tão bem quanto a torcida do Brasil e da Argentina numa final de Copa do Mundo, para tramarem meios de matarem Jesus. Como se vê, estavam mesmo dispostos ao que fosse preciso para acabarem com Cristo. Se por um lado temos Jesus enfurecido com a hipocrisia desse grupo, de outro, fúria semelhante, frente às injustas acusações. Pelo menos assim pensavam. O historiador Flávio Joséfo menciona que os fariseus eram aproximadamente um número de 6.000 no tempo de Herodes, o Grande. Mas apesar de ser um grupo numeroso, Cristo não se intimidava com eles, tampouco levava o embate para o lado pessoal. Prova disso é que foi convidado pelo fariseu Simão para um jantar em sua casa, onde prontamente aceitou. Acrescente à mesa alguns amigos fariseus de Simão e outras pessoas nobres e respeitadas da cidade.
só a nata da sociedade. Ninguém relevante ou qualquer receberam convite. Tan, 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 tan. A notícia do jantar, então, se espalha pela região. Não sabemos se a manchete era extra, extra, o inesperado aconteceu. Um fariseu convida o tão polêmico pregador Nazareno para jantar em sua casa. Estariam os dois grupos se unindo? Ou quem sabe, herege. Jesus aceita o convite de um fariseu e janta em sua casa. Quanta hipocrisia! O fato é que dentre os ouvintes, a notícia chega aos ouvidos de uma mulher que talvez tenha sido a única interessada na ocasião. Uma pecadora. Esse era o termo que a sociedade carinhosamente utilizava para se referir a uma prostituta. E bom, essa não precisa ser descrita nem há necessidade de detalhar as atividades que exercia. E o que faz com a notícia que recebeu? Ela pega um frasco de alabastro que continha um perfume caríssimo. Esse perfume era utilizado para chamar a atenção dos homens, seduzindo-os para o pecado, e leva consigo para a casa de Simão. Temos então uma infiltrada na festa. Simão não a convidou. Nenhum fariseu convidaria. Aliás, nenhum homem faria isso. Na verdade, a convidaria, mas para outros fins. Na lista seleta de convidados, seu nome não está. Criaram um grupo, mas não adicionaram. Ninguém queria que ela estivesse ali. Mas o que fazia ali então? Deus a queria lá. No seu íntimo, ela ouviu Jesus a chamando. Ao chegar, ela olha o ambiente e encontra um local que considera o mais apropriado para ficar. Se ajoelha e começa a chorar aos pés de Jesus. Vendo que suas lágrimas, muitas por sinal, caíam sobre os pés e não tendo nada por perto para enxugá-los, ela desfaz seu rabo de cavalo e usa seu próprio cabelo. E não para por aí. Beija os pés do mestre e, pegando seu perfume caríssimo, derrama sobre ele. Já vi pessoas pagarem uma fortuna por um perfume, mas óbvio, para usá-lo em si mesmas, no pescoço, mãos e sobre a roupa. Mas jogar nos pés e de outra pessoa foi a primeira vez que viram algo parecido e provavelmente a última. Daí, o que se segue é um ciclo de lágrimas, pés molhados, beijos, cabelo secando, perfume. Lágrimas, pés molhados, beijos, cabelo secando, mais perfume. Lágrimas, pés molhados. Com a mesma astúcia de um político ávido por encontrar algo para usar contra o seu oponente em um debate, Simão tem agora em mãos uma prova irrefutável. Ao observar aquela cena deplorável, o anfitrião da casa balança a cabeça em sinal de total reprovação e diz consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. É uma pecadora. Se havia alguma dúvida quanto à imagem que Simão tinha de Jesus e o que o havia motivado a convidá-lo, basta voltar e ler novamente suas primeiras palavras. Se este homem fosse profeta. Aquele não era um jantar cordial e para Simão aquele não era um homem de Deus. Portanto, conseguiu-se o que tanto queria. O jantar que mal havia começado já podia se dar por encerrado. Não para Jesus. Ele chama Simão e lhe conta uma história. O homem havia emprestado 500 moedas de prata a uma pessoa e 50 a outra. Porém, nenhuma delas tinha como lhe pagar. O homem, então, generosamente perdoa a dívida de ambas. Qual das duas mais o amou? A que tinha a maior dívida, claro, Simão concorda. E Jesus acena com um joinha, dizendo que ele havia selecionado a alternativa correta. Mas é melhor ter cuidado da próxima vez com o que você responde ao mestre. Isso é jeito de tratar uma visita? Quando recebemos alguma visita em casa, faz parte das boas-vindas abrir-lhe a porta, apertar a mão ou dar um abraço, dizer ao convidado que não precisa se incomodar tirando seus sapatos e direcioná-lo ao sofá, perguntando se aceita água, café ou algum petisco, não é mesmo? Ah, e não pode faltar o clássico, só não repara a bagunça, seguido de alguma justificativa de por que a casa está daquele jeito. Nessa hora, são desenterrados os melhores talheres, os pratos mais sofisticados e os copos que foram ganhados há 12 anos no casamento. Por quê? Porque queremos que o nosso convidado se sinta especial, importante, e por isso lhe oferecemos o que há de melhor em nossa geladeira, armário, despensa e até mesmo no vocabulário. Nos tempos bíblicos, chegando o convidado em sua casa,
Ao anfitrião também era comum realizar alguns atos litúrgicos como símbolo de uma boa hospitalidade, mas bem diferentes dos nossos. Esses atos consistiam basicamente em 3 momentos. Primeiro, ele ordenava a um de seus servos que lhe lavasse os pés, uma vez que a maioria das pessoas viajava a pé, utilizava sandália ou andava descalço pelas ruas empoeiradas. Em seguida, lhe dava um ósculo santo, que é um beijo na testa, simbolizando as boas-vindas. E por fim, ungia sua cabeça com azeite, como um sinal de respeito. E todos sabiam desses procedimentos, que faziam parte do dia a dia deles. Afinal, eles eram convidados para a casa dos outros e eles mesmos recebiam os outros em sua casa. Como já sabemos, Simão convida Jesus para sua casa. Jesus aceita e vai. Chegando lá, Simão recebe como? Vamos ver se você aprendeu. Se respondeu, traz um servo para lavar os seus pés, beija sua testa e unge sua cabeça, você aprendeu certo. Mas Simão não. Ele não fez nada disso. Absolutamente nada. Nenhuma hospitalidade. Receptividade zero. Todos esses atos que faziam parte da recepção de um convidado foram ignorados por Simão. Mas por que então ele agiu dessa maneira? Por que o convidou, afinal de contas? Porque é exatamente assim que um religioso age. É isso que a religião faz. Você gostaria de ser o convidado de alguém assim? Aqui cessa toda dúvida da real intenção do jantar, que tinha como foco unicamente apanhar Jesus de alguma forma. Eu já o convidei para um jantar e ainda preciso fazer mais? Eu abri as portas da minha casa. Não é o suficiente? Tem gente que nem isso faz. A religião é fria, calculista e só. Se contenta com mero cumprimento de obrigações e nada mais, nenhum passo além. É dar o dízimo, é frequentar os cultos todo domingo. Todo domingo não, todos os dias que tiver. É ficar de pé durante o louvor, é levantar as mãos durante a oração, é carregar a Bíblia, é não adulterar, é jejuar, é orar. E como um último ouve-se, eu sou muito bom. Você pode pedir a um religioso que ele compre um refrigerante, ele vai fazê-lo. Mas não espere que traga um chocolate que ele sabe ser o seu preferido. Surpresas e atos espontâneos não fazem parte do que eles gostam de fazer. Fechar os olhos durante a oração também não. Faz parte da religião por religião observar e criticar os outros em suas expressões de adoração a Deus. Observe que o homem que censurou a atitude da mulher nesse relato e o homem que se julgava melhor que o publicano enquanto oravam no templo pertenciam ao mesmo grupo religioso. Ambos eram fariseus, zelosos pela lei. Tinham intenções nobres, fato, mas a partir do momento em que começaram a desprezar a voz de Deus, se apegando às suas próprias tradições e se considerando superiores aos outros, eles se perderam completamente. E em meio a tudo isso, Jesus não se incomoda de maneira alguma com a atitude da mulher. Muito pelo contrário. Depois de tanta hipocrisia, ele se alegra ao ver a primeira manifestação genuína de amor verdadeiro. Ele vê a ação dela dissipar a nuvem pesada que pairava naquela sala. E como um bom ar borrifado em um banheiro público, o perfume derramado por aquela mulher alivia o odor da religião hipócrita que ali predominava. E pode-se dizer que esse cheiro de devoção, de entrega total, é a fragrância preferida de Cristo. Ele gostou. Prova disso é que, além de não a interromper e ainda elogiá-la por ter feito o que Simão não fez, Jesus, que até o momento não havia estabelecido nenhum diálogo com a mulher, agora curva seu rosto e se dirige a ela. E quando ele está prestes a falar, ela levanta os seus olhos, ainda molhados pelas lágrimas, e observa seus movimentos em câmera lenta. E mirando em seus olhos, ela enxerga um olhar novo. Nota que sim, aquele homem também tinha um interesse nela, mas completamente diferente do que já haviam tido até então. O que lhe foi dito em seguida nunca mais sairia de sua memória. Seus pecados estão perdoados, sua fé te salvou, vá em paz. Nas outras vezes, aliás, em todas as vezes em que ela se encontrou com o homem, saía de lá machucada e ferida, talvez arrependida, mas nunca feliz.
Poderia receber uma enorme quantia de dinheiro, mas nunca nenhum daqueles homens foi capaz de lhe trazer um minuto de paz ou sequer chegar perto de preencher a enorme lacuna em sua alma. Nunca até esse dia. Devido à função que exercia e por já ter se deitado com vários homens, poderia dizer que todos fossem iguais. Mas naquela noite conheceu uma exceção. Ela finalmente foi tratada com amor, com respeito, com dignidade. O que não pode ser lido só uma vez. Jesus não se incomoda com a atitude da mulher. Depois de tanta hipocrisia, ele se alegrou ao ver a primeira manifestação genuína de amor verdadeiro. O toque daquele homem não a constrangeu. Ele mexeu com suas emoções, mas sem a machucar. Ela, que antes seduzia os homens pela sensualidade, agora estava sendo seduzida pela santidade. Deixou seu perfume caríssimo naquela casa, mas levou embora consigo perdão, salvação, paz, e não acaba por aí. Tinha recebido do próprio juiz a carta de liberdade. Quem mais a poderia condenar pelo seu passado? É isso que Cristo costuma fazer quando o pecador se aproxima dele, arrependido. É essa mesma reação que ele tem todas as vezes. Ele gosta de mudar status. Convide a multidão para testemunhar e você encontrará no meio a mulher pega em adultério, Zaqueu, o antes publicano, a mulher do fluxo de sangue, o filho pródigo, o ladrão crucificado com Jesus, eu, você. O convite feito à nação de Israel milhares de anos atrás permanece aberto a todos. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Isaías 1,18. Bom, mas ainda assim fica a pergunta: por que ela fez isso? Por que essa atitude tão extravagante? A resposta está logo acima e também no versículo 47. Ela foi muito perdoada. Como um homem que devia muito mais na história narrada por Jesus, igualmente pelos seus muitos pecados, ela demonstrou amor por Jesus. Não pouco, não amor medido, dosado, mas ela muito o amou. Aqueles que são muito amados por Jesus, muito o amam e ao próximo também. Aqueles que são muito perdoados por Jesus, muito perdoam. Os que são presenteados com coisas boas dão aos outros. É esse o propósito do Senhor, iniciar um efeito dominó que transforme o mundo. Sendo assim, diante de tamanho perdão, amor e graça, o que mesmo que tinha naquele vaso de tão valioso, ela considerou seu preciosíssimo perfume tão insignificante, se tornando um líquido qualquer. Aquele vaso feito de material nobre e sofisticado perdeu sua admiração. Ela pegou de sua despensa seu jarro da Tupperware e o quebrou, como se fosse uma vasilha de margarina ou outra qualquer. O que antes tinha valor e era superestimado, agora tornou-se fútil comparado à sublimidade de Jesus. Nada mais importava. Paulo balançaria a cabeça em sinal de concordância com sua atitude, pois ele mesmo passou a ter essa percepção ao ponto de dizer: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses 3,7. O perfume que antes era usado para sedução estava agora ungindo os pés do santo. As mãos que antes conduziam ao pecado estavam acariciando os pés do ungido. O corpo que outrora servia na perdição estava inclinado, recebendo do próprio Salvador a salvação. Só Deus pode fazer isso. E Ele quer fazer isso com você também. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com beijo, mas, desde a hora em que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro. A água da casa de Simão não foi dada para lavar os pés de Jesus. A mulher teve de usar suas lágrimas. Nenhum pano lhe foi dado para secar os pés. Ela usou o próprio cabelo. O beijo que Simão não lhe deu na testa, ela não parava de dar em seus pés. O azeite que não foi derramado sobre a cabeça, lhe foi sobre os pés. Ela não era anfitriã, mas o recebeu como se fosse em sua própria casa.
Os céus, que se fecharam para a oração do fariseu, festejaram a atitude da mulher. Por que Simão não fez? Nós sabemos. Por que ela fez? Nós também sabemos. Ela foi muito perdoada. Porque tanto amor para com Jesus, por ter sido ainda mais amada por ele. O que não pode ser lido só uma vez. O perfume que antes era usado para sedução estava agora ungindo os pés do santo. As mãos que antes conduziam ao pecado estavam acariciando os pés do ungido. O corpo que outrora servia na perdição estava inclinado recebendo do próprio Salvador a salvação. Só Deus pode fazer isso. Ele quer fazer isso com você também. Capítulo 5. E nem precisou da melancia. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Marcos 12:41. Enquanto escrevo este capítulo, me recordo da conversa que tive dias atrás com um colega de trabalho, onde ele compartilhava comigo sobre uma igreja dessas modernas, essas mesmo de parede preta, que havia visitado tempos atrás. Curioso, lhe perguntei como era a liturgia, a duração do culto, quais tipos de música que cantavam e como recolhiam as ofertas. E, em dado momento, comentamos sobre a utilização das salvas, ou como eu carinhosamente apelidei quando criança, o coador de café gigante, uma espécie de saco com cabo de madeira em que os diáconos seguravam, passando de banco em banco recolhendo as ofertas. E como algumas pessoas se sentiam um tanto constrangidas, seja por darem muito e os outros pensarem, esse aí tá com dinheiro, ou sendo pouca sua oferta, com medo da crítica e julgamento alheio. Algumas até enfiavam a mão no fundo do saco na hora de ofertar, para que ninguém visse o quanto colocaram ali. Talvez você também se lembre das salvas ou sequer saiba como são. O fato é que hoje não é mais necessário levar dinheiro em espécie para ofertar, uma vez que a maioria das igrejas disponibilizam uma chave Pix, projetam um QR Code ou possuem uma máquina de cartão, para que os membros possam fazer suas contribuições da maneira que acharem melhor. Não há mais motivo para temer os constrangimentos. Basta diminuir o brilho do celular e ninguém vai observar. Aliás, até poderão, mas sem de fato saber o quanto você está ofertando. Voltamos a alguns anos no tempo quando mencionei as salvas. Vire as folhas do calendário mais alguns anos, uns 2000 precisamente, na época de Jesus. O prédio, o local de culto daquele tempo, era o Templo de Herodes, assim denominado por ter sido construído pelo rei. Nele, haviam vários repartimentos com diversos fins, sendo um deles o Pátio das Mulheres, que continha 13 gasofiláceos onde eram colocadas as ofertas e os donativos ao templo. Peraí, gasofilácio? O que é isso? Hoje eu tô meio jurássico, eu sei. Os gasofiláceos eram caixas para depósito das ofertas com aberturas em formato de trombeta afunilada, cuja estrutura ia se estreitando até o fim, como um funil, que provavelmente tinham esse formato para evitar algum tipo de roubo. Jesus está nesse pátio e ele começa então a observar como as pessoas lançavam suas ofertas. Bom, eu imagino que haviam pessoas ofertando de todos os tipos. As que faziam com alegria, outras por obrigação, as que estavam gratas por algum milagre ou bênção recebidas e acabavam ofertando mais do que inicialmente haviam pensado, e outras que suplicavam por um milagre antes de ofertar. As que depositavam com cuidado, outras que passavam e só jogavam dinheiro. Acredito também haver aqueles que esperavam ansiosamente para ofertar e os que sem vontade alguma faziam de qualquer jeito. Eu sei que a Bíblia não diz nada disso, mas com base no que vemos nas igrejas e que gente é gente em todas as épocas, é bem provável que fosse mais ou menos assim. O texto diz sim que Jesus observava como as pessoas ofertavam, em que diz respeito à maneira com a qual faziam os seus depósitos, mas além disso, ele também via o quanto estavam depositando. Havia muitos ricos que depositavam grandes quantias e, junto, promoviam um verdadeiro alvoroço, levando consigo músicos para tocarem trombeta assim que suas moedas fizessem barulho ao tocar o fundo da caixa. Isso tudo para se mostrarem, a fim de que as pessoas soubessem que estavam ofertando um verdadeiro espetáculo de vaidade. O que não pode ser lido só uma vez. Jesus observava como as pessoas ofertavam, mas além disso, ele também via o quanto estavam depositando.
Será que também havia alguém que, ao perceber que estava sendo observado por Jesus, tirava mais moedas do bolso para tentar impressioná-lo? Se tinha alguém com essa intenção, não foi bem sucedido em fazê-lo. Mas alguém foi. Jesus vê se aproximar do gasofilácio uma mulher, uma viúva pobre. Me permita explicar melhor a condição social em que ela se encontrava. Nesse tempo, a mulher não participava ativamente da vida em sociedade, não aprendia a ler, escrever, não servia de testemunho em um julgamento, tampouco trabalhava, ficando inteiramente no lar e cuidando da casa e dos filhos. Quando perdia o seu marido, a sociedade, que já não a via muito bem, a desqualificava duplamente. Inicialmente por ser mulher, e com a chegada da viuvez, ela empobrecia, uma vez que era o marido quem trazia recursos para dentro de casa. Com os filhos para cuidar e a casa para sustentar, muitas sobreviviam das ajudas que recebiam, passando a ser essa uma das obras de misericórdia do judaísmo. Portanto, uma viúva pobre era alguém em extremo estado de pobreza, que era visível desde o seu modo de vestir. Se houvesse um IBGE na época, ela seria a primeira na categoria pobreza nível hard. Voltando ao relato, a mulher entra no templo e vai se aproximando de um dos gasofilácios. Dada sua condição de vida, ela está ali para buscar ajuda, uma cesta básica, ou talvez pedir esmolas. Alguém até chega a acreditar que está prestes a cometer um furto. Não, não e não. Se engana quem pensa que está ali para receber algo. E diferente de seus antecessores, que tiravam muitas moedas de suas bolsas, sacolas e até tinham de encher a mão algumas vezes, ela não traz consigo nenhuma carteira ou pertence. Eram tão poucas as que tinha que cabiam na palma de sua mão e ainda sobrava espaço tranquilamente. Uma, duas. Deposita sua ofertinha, se volta e vai embora. Inacreditável. Você realmente entendeu a condição em que ela se encontrava? Ficou claro o seu extremo estado de pobreza? Ela não tinha necessidade alguma de fazer aquilo. Afinal, ela é quem estava necessitada e precisava de ajuda. Ela é quem precisava de dinheiro. Tinha todas as desculpas possíveis para não ofertar. Aliás, ninguém sequer questionaria isso. Certamente Deus entenderia melhor do que ninguém. Mas, deliberadamente, ela sai de casa, pega o único dinheiro que tem, se dirige ao templo e deixa ali sua oferta. Na verdade, essa parece ser uma tendência, onde as pessoas que menos possuem são as que mais estão dispostas a contribuir. Há uns anos atrás, uma emissora de TV aqui de Goiás divulgou uma campanha de doação de alimentos para famílias carentes do Natal, algo que fazem todo ano. Naquele ano específico, eu quis contribuir. Como olhei na despensa de casa e não havia muita coisa, decidi sair batendo de porta em porta nas casas do setor e pedir que contribuíssem com algum dinheiro ou quantia para a campanha. Me surpreendi ao receber muitos "não tenho, passa depois, deixa para outro dia", de pessoas que tinham condição. Bom, era só ver a casa que estava que já dava para perceber. Mas o que mais me deixou surpreso é que as maiores contribuições vieram daqueles que moravam nas casas mais humildes e até mesmo estavam precisando de ajuda. O que chama a atenção dele? E Jesus ainda está observando tudo isso. Estão lembrados? Com essa atitude, aquela mulher viúva pode não ter conseguido o primeiro lugar no ranking das maiores ofertas, mas conseguiu algo muito melhor: cativar os olhos do Senhor. Não foram as ofertas altas e invejáveis dos ricos, não foi aquele que quase encheu o gasofilácio de tanto dinheiro, ou nenhum dos sacerdotes, escribas ou mestres da lei, tanto que ele também os observou ofertar e nada fala de suas contribuições. Mas uma viúva, com sua ofertinha na verdade, chamou a atenção de Jesus. E aqui tenho que dar uma pausa. Como quando no colégio o professor ditava o que deveríamos escrever, leia novamente, pausando cada palavra. Ela chamou a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus. O que será? Quem será que consegue fazer isso? Como? A pergunta mais apropriada talvez seria: é possível? É possível chamar a atenção daquele que criou tudo? Como atrair o olhar daquele que fez as coisas mais incríveis desse mundo? Ficamos maravilhados quando a NASA divulga alguma foto do espaço que ele criou. Ele contempla todo o universo em sua beleza e infinitude.
Se de fato existe alguma coisa que chame sua atenção, deve estar lá fora, na junção das galáxias, talvez. Não dá uma certa impressão de que ele deve ser muito exigente, daquele tipo difícil de agradar, cheio de "não me toque"? Ou às vezes podemos pensar que aqueles que têm muito a oferecer podem agradar mais a Deus. Afinal, eles podem dar mais, podem falar mais, podem viajar mais pregando o evangelho, ter mais conhecimento, etc. Também pensamos que em meio a tantas ofertas altas, que Deus dificilmente se importaria conosco e olharia para nós com nossa humilde contribuição. Mas, uma vez a resposta é não, não e não. Quer mesmo saber o que realmente importa para ele e que chama sua atenção? O quebrantado, esse ele não despreza. Salmo 51:17. O humilde, ele concede sua graça e não lhe resiste. Tiago 4:6. O coração contrito, dele está perto. Salmos 34:18. Apesar de toda a sua grandeza, glória e sabedoria infinitas, esse Deus Todo-Poderoso é humilde, ele é muito simples. É atraído não pelas orações mais robustas, as mais bem elaboradas, ou com as palavras mais cultas, mas pela oração simples de um homem que, batendo no seu peito, suplica: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Ele vê todos, ele vê tudo, absolutamente tudo, de norte a sul, de uma extremidade a outra do planeta. Não somente como, mas quanto. Não apenas o quanto, mas como fazemos o que fazemos. Jesus então se volta aos discípulos. Eu digo a vocês a verdade. Essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Oi? Jesus, o senhor está bem? O senhor já ouviu falar de contabilidade? Assim, na verdade, matemática básica mesmo, sabe? Porque acho que o senhor fez uma conta, como que eu posso dizer, meio errada agora. Não, a oferta dela não foi a maior mesmo. Pode até ter sido a mais difícil de ter sido feita, mas nunca a maior. Sabemos que eram 2 moedas, mas afinal de contas, quanto de fato ela deu? Marcos 12:42 diz que as 2 moedas que depositou representavam um quadrante. Um denário correspondia a um dia de salário na época, e um quadrante era igual a 1 dividido por 64 de um denário. Portanto, a sua oferta era equivalente ao valor de um dia de salário dividido por 64. E por favor, não pense ser pouco. É muito, muito pouco. Muito mais do que você possa imaginar. Era praticamente uma moedinha daquelas de 1 centavo. Quem se importaria? Que diferença faria? O que daria para fazer com aquela oferta? Muitos nadas. Bom, é pouco para nós que até podemos não ter muito na conta, mas com certeza ofertamos mais que isso. Mas para ela, não. Aquilo não era um troco que ela havia recebido e, deixa isso aí para oferta. Essas moedas não estavam dando bobeira em sua bolsa, esquecidas na carteira, ou foram encontradas ao arrastar o sofá para a limpeza da casa no sábado. Era tudo o que ela tinha, literalmente. Nenhum centavo a mais. Nenhuma moeda você acharia escondida debaixo da xícara. Não havia nenhuma cédula embaixo do colchão. Cofrinho? Poupança? Tão vazios quanto a sua geladeira. Você quer ver seu extrato bancário dos últimos 3 meses? Soma aí. 0, mais 0, mais 0. Depois pega esse valor e multiplica por mais 0. Aquele era o único recurso que havia em sua casa. Por isso, Jesus disse que ela havia dado mais do que todos. Os outros deram a sobra, o resto, aquilo que nem fazia diferença, ou como traduzimos, nem fazia cócegas. Por mais altas que fossem, não eram nenhum sacrifício. Havia mais, mas ela, em sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha. Com licença, posso ver seu coração? Cristo deu maior valor à sua oferta, não pela quantidade, mas pelo que vinha junto com ela, a demonstração de um coração realmente entregue. Ao depositar suas moedas no gasofilácio, ela estava entregando muito mais que 2 centavos, deixava também um coração diante do altar. E Deus quer o coração muito mais do que qualquer outra coisa que tenhamos a lhe oferecer. Obediência eu quero, e não sacrifícios. 1 Samuel 15:22. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Isaías 29:13. Rasgue seu coração e não as vestes. Joel 2:13.
Se você vai ofertar e tem algo não resolvido com seu irmão, volta e resolve, e depois vem trazer a sua oferta. Mateus 5, 23, 24. Se para Deus importassem apenas os sacrifícios, adoração e oferta em si, ele não estaria descontente, afinal, o povo estava sim fazendo isso e muito. E não significa que agora devemos nos omitir de praticar essas ações, alegando hereticamente: eu só quero meu coração, enquanto vivemos a nosso bel prazer. Se lembre que ele observa tanto o como e quanto. Uma não é excludente da outra. São parceiras, devem andar lado a lado. O que não pode ser lido só uma vez. Cristo deu maior valor à sua oferta não pela quantidade, mas pelo que vinha junto com ela, a demonstração de um coração totalmente entregue. O X da questão para o Senhor sempre foi um: o seu coração está vindo junto com isso que você está me entregando? O que está fazendo para mim é só externo ou seu coração realmente está rasgado? Isso é uma mera performance ou por dentro está assim também? O apóstolo Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, o que diz respeito ao interior e não aquele que dá muito. Como assim um coração e junto? Permita-me ilustrar melhor com um exemplo. O marido pode surpreender sua esposa com um buquê de flores no trabalho logo pela manhã e ao final do dia levá-la para jantar em um daqueles restaurantes caríssimos que você já deixa um rim logo na entrada. E para finalizar, que tal um anel de diamantes enquanto sussurra: você é a mulher da minha vida? Uau! No dia seguinte sairia em todas as páginas de notícia a manchete: o marido do ano. E centenas de comentários na postagem exaltando o último romântico da espécie. É o sonho de toda mulher e o terror dos maridos que pensam: agora minha mulher vai querer que eu faça o mesmo também. Tudo certo, afinal, esse homem já atingiu sua cota de romance do ano. Para qualquer um que enxerga a situação de fora, o consideraria impecável. Essa mulher não tem nada do que reclamar, afirmariam as demais. Mas afaste o zoom e veja um pouco além. Um dia antes, a esposa do homem do século pediu seu celular emprestado para fazer uma ligação e descobriu mais uma de suas traições. Foram 7 no total. E como nas vezes anteriores, ele sempre a surpreendia no dia seguinte, tentando provar que estava arrependido e que a amava. Aliás, essas foram as únicas vezes que ele tinha dinheiro para levá-la para sair. 2 semanas antes, ele agrediu novamente na frente dos filhos, depois de ela ter dito para que parasse de beber e para encerrar. No dia dos namorados, ele não estava na cidade porque não tinha como adiar a viagem a trabalho. Era um negócio importantíssimo de ser fechado. Você acha que essa esposa seria ingrata de não estar satisfeita com o buquê, jantar e o anel? Será que ela deveria ser menos exigente e aceitar os mimos de seu esposo? Ou para ela, aquilo de fato só teria valor se viesse acompanhado de um coração que realmente amava e respeitava? É claro que nenhum de nós agredimos a Deus ou alegamos trabalho no dia de culto. Afinal, estamos ali de terno e gravata, todo domingo, levantando, orando, ofertando e dizendo amém ao final de cada oração. Não estou dizendo que todas as expressões são hipócritas ou tentando acobertar uma falha nossa. Mas tudo isso é resultado de um coração que seja de fato dele, não se trata de uma mera performance. Da mesma forma que aquela esposa queria respeito, amor e atenção muito mais do que joias, presentes e declarações públicas, Deus espera de nós obediência, amor e lealdade muito mais do que ofertas, orações e sacrifícios meramente. Por isso, Deus aceitou a oferta de Abel. Por isso também ele rejeitou a oferta de Ananias e Safira. Não porque Deus possui uma balança onde ele conta as moedas e diz: hoje você não atingiu o mínimo exigido. Rejeitado. Próximo. Mas porque ele olha muito além do valor depositado. Ele vê o coração do ofertante. Como se ativasse em seus olhos um modo raio-x, ele atravessa a pele, sangue e veias até chegar no coração para ver se ele foi junto com a oferta ou se continua ali. Para ele, só tem validade qualquer ato externo se o nosso coração estiver no mesmo caminho. Por isso, a advertência dada por meio do profeta Isaías deve sempre soar como um alerta a fim de periodicamente revisarmos nossas ações. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
A oferta de um bilionário com tantos dígitos que não se pode contar pode ser desprezada por ele, enquanto a de uma viúva é aplaudida. Afinal, Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. 1 Pedro 5,5. Conta-se que, em dada ocasião, durante o momento do culto, um homem pede ao pastor uma oportunidade para contar seu testemunho. Aquele milionário pega o microfone e começa a contar que há muitos anos atrás ele entrou naquela igreja muito pobre, sem ter nem o que comer, com míseros R$ 2 no bolso, e o pastor fez um apelo à igreja dizendo: "Dê a Deus tudo que você tem." E sentindo no coração, ele foi à frente e deu seus R$ 2, como também sua vida, a Jesus. Os anos se passaram e hoje ele era muito rico, um empresário muito bem-sucedido, tinha milhares de funcionários, fazenda, carros, etc. E a igreja aplaudindo e dando glória a Deus pela reviravolta na vida daquele homem. Quando agradeceu e ia devolver o microfone ao pastor, se levanta uma senhorinha e fala: "Eu duvido que o senhor faz tudo de novo." Cantamos tantas canções que falam sobre entrega, sobre se dar a Deus, não é? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Toma minha vida, tudo é teu, os teus sonhos são maiores, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Toma-me, rendido estou. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos seus pés. O Senhor deseja que, muito mais do que palavras faladas ou cantadas, que essa seja mesmo nossa atitude, de coração, literalmente. Você pode atrair a atenção dele, e se quiser, já sabe o que fazer e como fazer. Capítulo 6. Pronto para a retirada. E clamando Jesus com grande voz, disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E havendo dito isto, expirou. Lucas 23:46. Nos encontramos na rua e, ao olhar na altura do meu peito, você vê um crachá que me identifica como um pesquisador do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Te abordo então me apresentando e, após explicar brevemente o propósito da instituição, o convido a participar de uma pesquisa rápida e objetiva que consiste basicamente em responder a pergunta: para você, qual o dia mais esperado da semana? Antes de prosseguirmos, responde aí, vai. Não te conheço, mas aposto que sua resposta foi sexta-feira. Acertei? Certamente você não está sozinho nessa. Bom, não sou um pesquisador, tampouco encontrei algum estudo que comprovasse isso, mas acredito que para 95% das pessoas a resposta seria a mesma. Por que não 100%? Você se pergunta. Como eu disse, não sou um pesquisador, mas com base nas pesquisas eleitorais de intenção de voto, aprendi a considerar uma margem de erro. Então joguemos os 5% restantes com pontos percentuais, para mais ou para menos. Afinal, a sexta é o dia mais esperado da semana por qual motivo? O casal de namorados que passou a semana toda sem se ver, finalmente poderão se encontrar e protagonizar longas cenas de romance. O seletista vibra porque não trabalha no dia seguinte. O rico viaja com sua família. O pai de família finalmente pode descansar depois de uma semana exaustiva. As crianças não terão de acordar cedo. Os jovens vão para a balada. Eles precisam ser alcançados. Os jovens cristãos se animam para o culto de sábado e por aí vai. Já percebeu como nesse dia as pessoas ficam até mais descontraídas, mais leves, e até mesmo o carrancudo colega de trabalho chega com um semblante melhor? Muitas empresas até liberam o uso de uniforme, deixando os colaboradores mais à vontade. Mal da hora de bater o ponto e as pessoas se levantam dizendo: "Com Deus, até segunda", enquanto correm para não perder o ônibus ou para sair enquanto o trânsito está mais ameno. Mas houve uma semana em que a sexta-feira não foi tão celebrada assim. Pior que a segunda. Logo ao acordar, ele sabe que alguns dos homens mais importantes da cidade haviam se reunido e entrado em consenso para o matar. Aliás, como poderia acordar se nem havia dormido? Vamos recomeçar. Logo ao amanhecer, ele sabe que alguns dos homens mais... Não houve sono para ele aquela noite. No dia anterior, enquanto falava com seus discípulos logo após orar, chega Judas junto com uma multidão munida de espadas e porretes, e o fato seguinte é universalmente conhecido. Ele lhe dá um beijo que identifica como aquele que deveriam prender. Jesus, então, é preso e levado à casa do sumo sacerdote Caifás, onde é cuspido, esbofeteado e zombado.
Logo depois é levado a Pilatos, o governador da Judéia, onde mais uma vez é interrogado. O governador não vê nada de que o acusar e o declara inocente. Se lembrando que era a época da Páscoa e havia um costume de conceder anistia a presos mediante o pedido de seus súditos, imaginou que seria uma ótima oportunidade de soltar esse homem inocente. Além do mais, no começo da semana, uma multidão havia reconhecido esse nazareno como rei, estendido ramos pelo caminho e certamente escolheriam para ser solto. Não mesmo. Soltaram um ladrão e assassino e gritaram para que Cristo fosse crucificado. Coroa de espinhos, zombaria, escárnio, açoites, sangue, cuspe, humilhação. Até que na hora terceira, Jesus é crucificado. Não precisa dar um Google, eu vou te explicar. A nossa contagem das horas se baseia no método romano que conta as horas a cada 1 hora a partir da meia-noite, se iniciando um novo dia. Para os judeus, entretanto, o tempo era contado a partir do nascer e do pôr do sol, sendo as duas principais divisões do dia em 2 períodos de 12 horas, sem o sol, a noite, e com o sol, o dia. O nascer do sol era às 6 horas da manhã, por isso as horas eram aproximadamente hora primeira, 7 horas da manhã, hora segunda, 8 horas da manhã, hora terceira, 9 horas da manhã, hora quarta, 10 horas da manhã, hora quinta, 11 horas da manhã, hora sexta, meio-dia, hora 12ª, 18 horas, que é o pôr do sol. Da hora sexta até a hora nona, nananina não, pode voltar a identificar agora que é um expert no relógio judaico. Houve trevas sobre toda a terra, e Cristo grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto, Jesus está morto. Deus não o obrigou a fazer nada daquilo. Não foram os líderes religiosos que obtiveram êxito em seus planos e finalmente conseguiram matá-lo. Ele não foi pressionado a esse momento. Aliás, pelo contrário, a pressão e as tentações eram exatamente para que ele descesse da cruz, fugisse dali e se salvasse. O que se viu desde o início do seu ministério foram tentativas após tentativas exatamente para impedi-lo de chegar a esse ponto. Voluntariamente, guarde bem essa palavra, voluntariamente Jesus se entregou. Em João 10,18, ele mesmo deixou isso claro ao dizer: Ninguém tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Uma vez que não foi obrigado, tampouco pressionado a morrer, por que então ele fez isso? Não foi por falta de poder, isso eu te garanto. Se lembre que após colar a orelha de Malco, que Pedro havia cortado, Jesus lhe diz que com um simples pedido seu, Deus enviaria na mesma hora mais de 12 legiões de anjos para lhe salvar. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados, de modo que 12 legiões seriam 72.000 anjos muito bem armados, invadindo Getsêmani e arrancando muito mais do que a orelha daqueles homens. Não foi por falta de oportunidades também. Como já dito, desde o início de seu ministério, o que não lhe faltaram foram oportunidades de dizer: nem Deus, eu quero isso não, esse povo que se dane, estou voltando. Ameaças de morte, questionamentos, provocações do tipo: se tu é homem, faz isso, mas no seu caso eram: se é o Filho de Deus, desce da cruz, se salva. Poderiam facilmente ser levado a provar a sua identidade e destruir aquela cruz como se quebra um palito de picolé. Normalmente, as vítimas de crucificação morriam lentamente, uma vez que esse tipo de execução tinha por objetivo causar dor e uma morte agonizante, que levava horas para ocorrer. Em alguns casos, querendo apressar a morte, os soldados esmagavam as pernas da vítima com uma marreta, o que não somente induzia a choque e perda de sangue, mas principalmente evitava que a vítima se empurrasse para cima para continuar respirando, adiando assim a morte. Mas, estando no controle da situação e tendo poder para se salvar, ele simplesmente entregou sua alma. Dessa forma, ele a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus 9,14. Enquanto viveu, foi obediente a Deus em absolutamente tudo que fez. Nenhuma palavra, ação ou comportamento seu lhe renderam uma bronca. Durante todos os dias de seus 33 anos de idade, ele se sujeitou à vontade do Pai. E não foi diferente no momento mais difícil de sua vida, tendo sido obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2,8. A oração mais difícil. Horas atrás, ele havia feito uma oração que considero a mais difícil de toda a Bíblia. Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabendo que dentro de poucas horas todo o cálice da ira de Deus seria derramado sobre si, a angústia que sentiu foi tamanha que começou a suar. Não aquele suor salgado depois de uma longa caminhada, mas sangue chegando a pingar no chão. Ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Mesmo que conflitasse frontalmente e completamente com a sua, ele custasse a própria vida. E no que consistia a vontade de Deus para ele e por meio dele? Você certamente sabe decora o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus se entregou a Deus. Jesus se entregou por nós. Pegou um papelão, montou uma caixa grande o suficiente para o seu tamanho, se colocou dentro e permitiu que lacrassem, mesmo que sem necessidade, porque ele não escaparia dali. Ao receber a encomenda, Deus aceita. Pronto, você e eu estamos salvos. Diferente dos fariseus que pregavam e exigiam uma coisa e não fazia nada daquilo, aquele que durante toda a sua vida incentivou as pessoas a entregarem a Deus seus fardos, suas preocupações, seus dilemas, suas vidas, demonstrou em vida e com sua própria morte uma entrega total a Deus. Ele não retrocedeu, ele não se acovardou, ele não desistiu. Ao olhar as opções, ele não hesitou em momento algum em escolher você em detrimento de sua própria vida. Ele via a sua salvação como resultado de seu penoso trabalho e se alegrou. Isaías 53:11. Suportou toda vergonha, zombaria e escárnio pela alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:1. Ele viu tudo que o aguardava, mas alegre disse: vale a pena, Pai. Ele leu todo o penoso e árduo contrato até a última letra e concordou com: ali estou ciente dos sofrimentos. E você? Me permita te lembrar do que vimos até esse momento. Abraão deu a Deus a sua estabilidade e a segurança de sua família. Ana, seu tão sonhado e aguardado filho. Um garotinho se tornou participante de um milagre ao ceder o seu cesto. Nem passou pela cabeça da mulher a possibilidade de não derramar aquele perfume sobre ele. E a viúva que deixou os homens atordoados ao receber a notícia de que o pódio era seu. Algumas dessas pessoas deram a Deus algo que ele pediu, outras lhe deram deliberadamente, por vontade própria. O fato é que todas deram de si mesmas algo ao Senhor, e te garanto que nenhuma delas se arrependeu. De todas as entregas feitas, essa foi a mais sofrida, a maior, mas também a mais importante de todas. Aquela não foi uma sexta-feira nada comum e fácil, longe disso, mas foi graças à escolha dele de se dar a Deus que você e eu estamos aqui, estaremos na eternidade. Deus às vezes parece nos pedir algumas coisas difíceis demais de serem atendidas, não é? Mas se um dia estivermos nesse emblema, precisamos mais do que tudo nos lembrar que Ele é o nosso Pai, um bom Pai, e sabe o que faz, e não um tirano mal-humorado que só quer nos privar. Na parábola do jovem rico, Jesus pede a ele que deixe sua riqueza e o siga. Parece frio e insensível, um pedido praticamente impossível de se atender. Por que isso? Por que não poderia continuar com os dois? Por que escolher entre um ou outro? Mas um detalhe passa despercebido pela maioria de nós. Ele o amou. Como um pai que vê seu filhinho com uma faca na mão e lhe pede, Deus só nos pede algo que ele sabe que não nos fará bem, e é melhor lhe entregarmos logo. Mas por vezes agimos como uma criança mimada, dando birra, esperneando por ele ter tirado de nossas mãos nossas faquinhas de estimação, enquanto coçamos as feridinhas, algumas já cicatrizadas. A faquinha de um não é necessariamente a de outro. Para alguns a riqueza pode fazer um dano terrível, enquanto para outros é o poder, a fama, a autoridade. O fato é que ninguém conhece tão bem a criatura quanto aquele que a criou e sabe das criptonitas que lhe prejudicam. O que não pode ser lido só uma vez. Precisamos mais do que tudo nos lembrar que Ele é o nosso Pai, um bom Pai, e sabe o que faz, e não um tirano mal-humorado que só quer nos privar. Apesar disso, Deus nunca obrigou ninguém a nada, e não vai ser a sua vez que Ele vai abrir uma exceção. Você tem um poder em suas mãos de fazer suas próprias escolhas, mas também uma enorme responsabilidade por elas. Ainda assim, Ele espera que você o escolha em tudo.
Por quê? Uma vez que ele afirma que sabe o que é melhor para você, Jeremias 29:11, que sua vontade é boa, perfeita e agradável, Romanos 12:2, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28, por que não? Tentativas após tentativas sem ele foram mal sucedidas. Por que não se render a ele e colocá-lo à prova no que ele mesmo diz, Malaquias 3:10? Ok, e por onde devo começar? A primeira entrega que todos os cristãos que passaram pela terra fizeram e que todos os que estão chegando devem fazer é a sua vida a Jesus. Se você já fez, pode pular para o próximo parágrafo, mas se não, nem pense nisso. Isso é feito não somente para que ele o salve de seus pecados e da condenação, mas para que nessa vida você já desfrute de toda a plenitude que ele tem para você. Repita essa breve oração. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida ao Senhor e te confesso como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu acredito que o Senhor veio, morreu e ressuscitou em que um dia voltará. Perdoa os meus pecados. Amém. O próximo passo consiste apenas em ser coerente com a oração acima. Como assim? É possível entregar algo a alguém segurando alguma parte daquele objeto? Você consideraria que eu te entreguei uma blusa se eu não larguei um dos braços? Por isso que ser coerente com a oração feita acima é não segurar nenhuma ponta do que você entregou a ele, tampouco tomar de volta a cada frustração ou momentos de preocupação que surgirem daqui para frente. Você entregou, não é mais seu, é dele. Mas eu sei que não é tão simples assim. Afinal, o mundo continua hostil, as contas parecem se multiplicar, estamos ainda suscetíveis a tantas coisas e por vezes replicamos aquele momento onde o povo de Israel se sentiu como gafanhotos diante os truculentos gigantes da vida. Sabendo disso, como aquelas placas espalhadas pela estrada que indicam o caminho a ser seguido, evitando que você se perca, o Deus a quem servimos é tão bom e amoroso que enviou vários lembretes em sua palavra que sempre que precisarmos podemos consultar para nos conduzir de volta ao caminho da entrega de nosso cansaço e quando nos sentimos sobrecarregados, nos prometendo alívio e descanso. Mateus 11:48. Nossas preocupações, porque Ele cuidou, tem cuidado e cuidará de nós. 1 Pedro 5:7. Nosso caminho, confiando nele e que muito mais Ele fará. Salmos 37:5. Nossas ansiedades, prometendo nos trazer paz, guardando nossa mente e coração. Filipenses 4:6 e 7. E ainda assim, quando parecer difícil entender ou se render à vontade de Deus, lembre-se que Ele também não ficou fora disso. Aliás, Ele fez a entrega mais difícil de toda a história. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Romanos 8:32. Deus poupou Abraão de matar seu filho, mas não o fez em dar o seu Isaque para a nossa salvação. Com certeza ele tem muito para te contar e ajuda a oferecer. Não pelo conhecimento de observar de longe a situação, mas por ter passado por tudo o que passamos. Ele é experiente. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus 2:18. Me recordo de ouvir vários ministros mencionarem um mover muito forte do Espírito no Brasil no início dos anos 2000. Curas, manifestações, os dons, batismo no Espírito Santo, profecias e tantos sinais. Houve um culto desses em que, dado momento, as pessoas começaram a lançar, literalmente lançar sobre o altar, as suas joias, celulares, chaves de carro, pertences pessoais, carteiras e tudo mais que possuíam. Mas naquela noite ninguém havia feito nenhum apelo para as pessoas ofertarem. Não havia nenhum homem pedindo contribuições, nada disso. Elas estavam ali completamente movidas pelo Espírito e davam deliberadamente. Ao perceber que aquilo só aumentava, alguns irmãos pegaram o lençol e estenderam sobre o altar, enquanto mais e mais coisas eram lançadas ali. E em meio a tantos objetos, um garotinho sai de seu banco, corre pelo corredor e se lança sobre aquele lençol. Ao perceber que as pessoas davam o que tinham de mais importante, ele também ofertou a sua vida ao Senhor. Ele estava sendo a oferta naquela noite. E o Senhor? Será que ele gostou? Qual daquelas ofertas mais chamou sua atenção? Será que ele não espera o mesmo de nós? Isso não é um assalto.
Deus não vai te obrigar a fazer nada. Não, ele é cordial demais para isso. Não daria certo, vai por mim. Não vão aparecer dois anjos e um cavalo dizendo: perdeu, perdeu. Ele não vai te jogar um câncer se você não fizer o que ele quer. O que Deus faz a você hoje é um convite, que pode ou não ser aceito. Ele bate gentilmente na porta, ansioso para ouvir o barulho de seus passos se aproximando. Mas você pode entregar tudo.